Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Simula-El, trazendo dessa vez para vocês uma ferramenta básica da qualidade, o gráfico de Pareto. Como a gente pode fazer o gráfico de Pareto utilizando o software Minitab. Minitab que é uma ferramenta imprescindível para quem trabalha com estatística e qualidade na indústria. Ok? Um review rápido sobre gráfico de Pareto, também conhecido como diagrama de Pareto. Tá? Foi introduzido pelo Joseph Juran, um guru da qualidade, nos anos 50, e baseia-se no trabalho do matemático, físico, filósofo italiano Vilfredo Pareto. Pareto fez um estudo no século VI e determinou que 80% do território da Itália pertencia a 20% da população italiana. Tá? Então Pareto identifica nesse momento o princípio 80-20, que foi posteriormente então utilizado por Juran para base desse gráfico de Pareto. Tá? Esse princípio também é utilizado, por exemplo, em curvas ABC, empregado em controle de estoque. Ok? Bom, mas sem delongas, porque o vídeo não tem intuito de explicar o que é um gráfico de Pareto e sim como ele pode ser feito no Minitab. Tá? Antes da gente dar início ao gráfico de Pareto, eu deixei aí nos comentários, na descrição do vídeo, na verdade, alguns links para que vocês possam fazer o download dos arquivos que a gente vai utilizar nessa videoaula. E também tem um link para um vídeo no YouTube de outro canal que ensina como instalar o Minitab, bem útil para a gente. Tá? Bom, vamos ao nosso exemplo 1 então. O inspetor de qualidade que trabalha em uma fábrica de roupas investiga as origens de defeitos em roupas para priorizar projetos de aprimoramento. O inspetor então monta uma folha de verificação com o intuito de estratificar os tipos de defeitos, contar números e o tipo de defeitos no processo e determinar o impacto financeiro que cada defeito implica. A folha de verificação utilizada pelo inspetor é demonstrada na figura a seguir, tá? Que é essa tabelinha que a gente tem aí embaixo, onde ele tem 4 colunas. Na primeira coluna ele listou os tipos de defeito. Na segunda coluna vazia é uma coluna para contagem, ou seja, ele vai contar o número de defeitos e colocar aí. E na terceira coluna é onde ele coloca o custo unitário de cada defeito. E na última coluna, tá, ele faz o produto da segunda com a terceira para ver o impacto do custo junto com o número de defeitos encontrados. Ok? Bom, então eu tenho aqui um arquivo do Minitab, tá, que eu deixei para vocês fazerem download, chamado defeito de roupas, onde aquela tabelinha mostrada no slide anterior já está aí para a gente, tá, preenchida, bonitinha como está ali. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer o gráfico de Pareto a partir dessa tabelinha. Então a gente vai vir aqui no menuzinho lá em cima do Minitab, chamado Stat, a gente vai clicar sobre ele, vai abrir essa listagem de opções. Tá? Eu vou posicionar o cursor do mouse em ferramentas da qualidade, vai abrir um submenu, tá? Onde eu vou achar aqui gráfico de Pareto. Clicando em cima, abre essa janelinha. Tá? Nessa janelinha ela tem 3 caixinhas de diálogo: defeitos de dados de atributo em, frequência em e por variável em. Tá? Na primeira caixinha, defeitos de dados de atributo em, a gente vai colocar o elemento textual, né? A etiqueta, o nome do defeito, okay? Que se encontra na primeira coluna. Então eu venho aqui, dou um duplo clique, ó. Defeito ele coloca já na primeira caixinha de diálogo. Já pula para a segunda caixinha, frequência em. Tá? Notem que quando pula o cursor para a frequência em, a coluna defeito ela não se encontra mais aqui, nessa caixinha esquerda. Tá? Ah, é porque já está na primeira caixinha? Não, porque defeito é um elemento textual. Se a gente for olhar aqui no Minitab, né, ele coloca até C1T. Tá? Esse traço T é para indicar que é texto. A frequência não pode ser texto, ela tem que ser numérica. Tá? E a gente vai utilizar a contagem, ok? Que são dados numéricos de quantas vezes cada defeito aparece. Tá? Beleza. Na terceira caixinha é por variável em, é quando eu quero estratificar. Eu não tenho nenhum elemento que estratifique aqui.
tá? Então eu não vou utilizar essa caixinha, ok? Como última ação ainda nessa caixa de diálogo, tá? Eu tenho aqui combinar defeitos restantes em uma única categoria após esse percentual. Está colocado 95%. Tá? O Minitab, ele agrupa os defeitos, ou as categorias de defeitos, né? Que são muito pequenas, uma categoria chamada Outros, condensa tudo nessa categoria. Mas a gente sabe que no gráfico de Pareto, essa categoria Outros tem que ter o menor número de frequência possível. Tá? Então ele está colocando para a gente colocar 95% de todos os defeitos em categorias distintas e aquilo que chega a 5% a categoria Outros. Às vezes, isso acontece da categoria Outros, mesmo sendo 5%, ficar maior do que uma categoria qualquer. Tá? E não ser a última categoria do gráfico de Pareto. E isso é um erro. Tá ok? Então, caso isso ocorra, você tem que voltar aqui e alterar esse 95 para um valor maior, né? 96, 97, 98. Tem muita gente, muito manual do Minitab que já te aconselha a colocar aqui 99 para você não correr esse risco. Tá? Mas eu acho assim, coloca 95, já deixa o default 95. Caso isso ocorra, você vem aqui e altera. E é o que eu vou fazer agora. Tá? Então, para finalizar teu gráfico de Pareto, eu dou OK. Tá? Aí aqui, olha, no Minitab já apareceu o gráfico de Pareto. Eu vou dar um duplo clique em cima do gráfico. Tá? E aí, ele aumenta, sai numa janelinha, né, à parte. E eu consigo ver aqui bem o gráfico, tá? Com a barrinha aqui sendo a frequência, tá? E aqui, na linhazinha, o percentual de forma acumulada, tá? Então, notem bem, botão faltando é a primeira categoria, é o defeito que mais ocorre, tá? 217 vezes pela frequência, um percentual de 45,2%. Erros de costura é a segunda frequência, com 112, tá? Um percentual de 23,3%. Tá ok? E no acumulado, que é o que aparece aqui, 68,5%. Tá? Uma dica no gráfico de Pareto, ou qualquer outro gráfico que você vier fazer no Minitab, é a opção de trocar esse fundo cinza aqui, que muitas vezes não fica bacana na hora de imprimir, ou então num slide, né, numa apresentação. E a maneira como a gente pode fazer isso é dar um duplo clique aqui, olha, com o botão esquerdo. Deu até demais. E aqui ele tem um padrão de preenchimento para a gente colocar. E está marcado automático. A gente vai clicar aqui em personalizado, tá? Tirar essa cor do fundo automático. E aí tem todas as suas opções. Eu geralmente costumo deixar branco, tá? Porque eu acho que fica mais clean, mais bonitinho. Marco branco, dou um OK. E olha, já fica com outra cara, meu gráfico de Pareto, bem bacana. Tá? Beleza, clico aqui em OK, você vai ver que ele vai atualizar aqui nessa janelinha, a janela que antigamente a gente chamava de section, né? Tinha um nome de section aqui nas versões anteriores do Minitab, tá? Ele tem uma setinha à direita aqui, olha, que ele, quando você clica, ele dá diversas opções, tá? Uma delas é copiar o gráfico numa formato de figura, você pode colar em qualquer lugar, tá? Inclusive no Word, PowerPoint mesmo. Mas se você quiser, você ainda pode enviar diretamente para o Word daqui. Tá? É bem bacana essa opção que o Minitab dá. Tá ok? Pronto, o nosso gráfico a gente pode analisar em termos de frequência de defeitos, mas como ele quantificou isso em custo também, né? Eu posso fazer uma outra análise aqui bem bacana, tá? Que é a análise de contagem custo, para que eu possa saber o impacto financeiro que esses defeitos têm, ok? Tem um atalho bem interessante no Minitab, que é pressionar a tecla Ctrl mais a tecla E simultaneamente. E aí ele volta na última janelinha que você utilizou, tá? Não necessariamente seja o gráfico de Pareto. Ok? Já está configuradinha e agora a única coisa que eu vou fazer aqui é trocar onde está a frequência. Eu vou deletar aqui contagem e vou colocar o C4 aqui, contagem custo. Tá? Dou OK. E ele fez outro gráfico. Notem que ele separa isso em janelas diferentes que estão controladas pelo navegador aqui à esquerda. O primeiro gráfico está aqui em cima, o segundo gráfico está aqui embaixo. Tá? Dou um duplo clique de novo. Tá ok? Esse duplo clique
que eu dei, abre essa janela maior, tá? E aí eu posso de novo formatar aqui daquela mesma forma que eu ensinei o fundo do gráfico de Pareto, tá? A composição é a mesma, tá? Em termos de contagem, percentual e etc. Eu vou só minimizar ele aqui um pouquinho. Vou minimizar totalmente, tá? Deixa uma janelinha menor porque eu quero analisar esses dois gráficos lado a lado, tá? Aí esse é meu gráfico de custo, né? E vou pegar e abrir de novo um duplo clique no meu gráfico só de frequência, tá? Vou deixar um pouquinho maior para a gente poder visualizar bem, tá? E aí, olha só, pessoal, vocês podem ver que muda a ordem das classes, né? Dos defeitos. Se eu for observar somente frequência, botão faltando, tá? É o erro que mais aparece. Mas o maior impacto financeiro está em erro de costura, tá? É a segunda classe a ser atacada ali na frequência, tá ok? É quase a metade da frequência de botão faltando, mas com custo fica bem alto. Se a gente for observar uma coisa bem interessante, que botão faltando em custo, ele é a última classe, tá? Então, o que ocorre? Aqui eu posso fazer duas análises no processo de melhoria, tá? Pensando em termos financeiros, eu vou atacar erros de costura, fazer um projeto aqui de melhoria da qualidade para minimizar, tá, o aparecimento de erros de costura. Isso vai me dar um ganho financeiro maior. Entretanto, se eu for analisar de forma a marca, tá, ao nome do mercado, se assim a gente possa dizer, talvez seja mais interessante eu atacar o botão faltando. Por quê? Porque ninguém testa 100% dos seus produtos. Nenhuma empresa testa isso. Isso é inviável por causa de custo e também porque testar 100% dos produtos, tá, não significa necessariamente eliminar 100% dos erros. A teoria já nos mostra isso, tá certo? Bom, olha só, pessoal, se eu tenho um aparecimento muito grande de botões faltando, desse tipo de erro, podem estar indo peças para o meu consumidor final, onde estão faltando botões. Apesar do custo disso ser baixo, para reparar alguma coisa do gênero, mas o nome da marca pode estar sendo afetado, tá? Então essa decisão a ser tomada, ela tem que ser vista de forma interna. O que a empresa, o que a fábrica de roupas prioriza nesse momento, ok? Bom, primeiro gráfico, o primeiro exemplo que a gente fez, tá? Envolvendo algumas técnicas, está aqui. Agora eu vou voltar lá na minha apresentaçãozinha para o exemplo 2 para envolver outras técnicas que vocês vão ver que são bem úteis. O exemplo 2 é um engenheiro da qualidade em uma empresa fornecedora de peças automotivas deseja reduzir o número de painéis para portas de automóveis rejeitadas devido a defeitos na pintura. O engenheiro deseja determinar se existe alguma relação entre o tipo de defeito na pintura e o turno durante o qual os painéis são fabricados. O engenheiro da qualidade então acessa um banco de dados onde as únicas informações são o tipo de defeito e o turno que ocorreu, tá? O link aí na descrição do vídeo, como eu já disse, te dá aí um arquivo, tá? No Minitab, eu vou abrir agora para a gente aqui, chamado defeito em pintura, tá? E aí, quando a gente abre, só tem duas coluninhas de texto. Ele extraiu isso de um banco de dados. Muito provavelmente, quando o inspetor da qualidade ou quem está fazendo a análise lá identifica o defeito, ele só marca o turno e o tipo de defeito, tá? Mas ele não marca a quantidade. Ah, como é que você está vendo isso? Olha só, as primeiras duas linhas está escrito arranhão e manhã. Então quer dizer que são defeitos de arranhão que ele encontrou no turno da manhã. Um defeito de arranhão, turno da manhã, um defeito, turno da manhã. Deve ser algum tipo de sistema que ele lança esse dado de forma mais rápida, tá? Não tem uma contagem aqui. Por isso que tem esse exemplo para demonstrar para vocês como é que a gente faz nesse caso, tá? Bom, vamos fazer um gráfico de Pareto aqui também,
tá? Igual ao exemplo anterior, vou no menuzinho Stat, clico em cima dele, posiciono o mouse em ferramentas da qualidade, seleciono o gráfico de Pareto, tá? Vamos lá então. Eu tenho C1 e C2. Defeitos. Onde que estão os defeitos? Estão na primeira coluninha chamada defeitos, né? Já facilitou para a gente isso. Cliquei e coloquei ali. Frequência em. Notem, sumiu tudo. Como expliquei no exemplo anterior, não tenho coluna de números, né? Só tenho de texto, então não tenho como colocar frequência. Poxa, Fabrício, se eu não tenho frequência, como é que eu vou então fazer o gráfico de Pareto? Gente, nesse caso aqui, tá? O Minitab vai contar quantas vezes a palavra arranhão aparece, quantas vezes a palavra descascado aparece, tá? E vai fazer o gráfico para a gente. Eu não preciso colocar mais nada. Olha só que bacana. É simplesmente clicar aqui em OK e já faz aqui, ó, o meu gráfico de Pareto, tá? Notem que você podia falar assim, aqui tem um outro, Fabrício, ele está maior, tá? Mas não é o outros, aquela classe, é um tipo de arranhão que ele coloca outros, se vocês forem observar aqui na minha tabelinha de dados, tá? Por isso que ele coloca outro, para a gente já diferenciar de outros. Olha desse ponto, tá? Na verdade, não tem aqui 5% para ele agrupar, ele coloca as 4 classes que ele achou lá, tá ok? Olha que perfeito. Aí eu posso aqui de novo, ó, mudar aqui o fundo, né, para ficar mais legalzinho. E eu sei que o defeito de descascado é o que mais ocorre, é onde eu vou ter o maior impacto na hora de atacar, tá? Frequência 15, tá? Depois arranhão, outro e mancha. Ok? Mas eu queria saber se tem alguma ligação com o turno. Será que todos os turnos acontecem isso? Tá? Vou dar um OK aqui para fechar. Vou dar o Ctrl E, né, de novo, para pegar o atalho para voltar. Tá? Vou manter aqui a categoria defeitos, não vou mudar isso. A frequência não tenho como colocar nada, a gente já falou, né, não tem dado numérico. E por variável em, para estratificar, eu vou clicar em turno. Quer dizer, ele vai fazer os gráficos de defeitos, né, o gráfico de Pareto para defeitos, e separar por turno. Ele já vai identificar o turno para mim. Tá? Aqui ele abre uma janela de opções que antes não estava ativa, que na hora de estratificar ele vai fazer mais de um gráfico. Tá? Na verdade, ele vai fazer 4 gráficos, um para cada turno. Tá ok? Aqui tem opções de fazer gráficos de forma separadas, mas para uma análise melhor, eu recomendo fazer numa janela só, do jeito que está aqui no padrão. Tá? Então, da maneira como está, clique em OK. E vai aparecer esse gráfico aqui. Ó. Deixa eu já deixar aqui em branco. Acho até melhor na hora de analisar com esse fundo branco, viu? Beleza, pessoal, tá aí, ó. Então, por exemplo, no turno da noite, se a gente observar, tá, o gráfico se encontra na parte inferior à esquerda, arranhão acontece mais que descascado. Tá? Já no fim de semana, nem aparece praticamente ali o arranhão. Tá? O turno da manhã tem um comportamento bem similar ao turno da noite, mas com um número de defeitos menor. Tá? O turno da tarde já mantém aquele padrão de descascado ser o maior. Tá? Mas Fabrício, você está vendo aí, esse gráfico de Pareto está meio estranho. Por quê? Porque ele não começa na maior barrinha para o menor. Isso não está errado? Não. Por que isso? Porque ele pega como padrão aquele gráfico que a gente fez anteriormente. Se vocês forem observar, a base que ele utiliza aqui, tá? A base que ele utiliza aqui é a mesma base que está aqui. Ó. Primeiro descascado, depois arranhão, depois outro, depois mancha. Mesmo que não faça aquela ordem decrescente bonitinha como está aqui. Tá? Mas ele pega essa ordem do gráfico geral. Obedece dessa forma. Tá? Então, a análise, na verdade, tem que ser feita a partir desses 2 gráficos. O que eu tenho do total e o que eu tenho por cada ponto. Tá ok? Nesse gráfico aqui também a gente pode ver que não tem tendência, né? É igual para todo mundo. Quer dizer, se eu atacar descascado, eu vou ganhar no total geral, mas o impacto, por exemplo, no erro de turno da noite não é tão significativo quanto seria, por exemplo, no turno do fim de semana ou no turno da tarde, tá?
Outra possibilidade que me abre aqui é observar se tem alguma correlação entre turno e tipo de defeito. A princípio parece que tem, mas aí você teria que estar lá na fábrica para tentar entender isso melhor. Beleza? Bom, gráfico de Pareto Minitab que a gente tinha para apresentar para vocês encerra-se aqui. Agradeço quem teve a paciência e o interesse de assistir o vídeo até aqui o final, tá? E finalizo aqui pedindo para vocês favoritarem o vídeo, né? Dar o joinha aí, se inscreverem no canal, ativar o sininho para as notificações para ajudar o canal a crescer e levar mais conteúdo gratuito a todo mundo, ok? Forte abraço, fiquem bem e até a próxima.